Todos somos imperfeitos e incorremos em graves erros. Essa imperfeição foi moldada nas próprias mãos de Deus. Ele quis assim. Ele quis que nós fôssemos assim. E Ele nos ama assim. O que me entristece nessa polêmica envolvendo o padre Fábio de Mello é a impressão de que o sacerdote continua aprisionado no lugar da razão. Supõe-se que o funcionário cometeu um erro e o tratou com desrespeito. Isso fez com que o padre, seduzido pela justiça do mundo, esquecesse a justiça celestial. E o que é a justiça celestial? É o próprio Jesus que nos ensina. O mestre do Padre. O nosso mestre, mas o mestre do Padre. Aspas, abre aspas para Jesus. Devemos nos alegrar todas as vezes que formos injustiçados e que falarem mentiras sobre nós mesmos. Fecha aspas. O Rabi nos assegura que se aceitamos esses momentos de injustiça com mansidão, grande será a nossa recompensa no reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É um reino num outro mundo, diferente desse mundo no qual nós vivemos? Não, não é. O reino de Deus é nesse mundo. E o reino de Deus, outro lugar não poderia ser, a não ser dentro de você, dentro de mim, dentro de nós mesmos. O reino de Deus é um reino da verdade, da tranquilidade e da paz, da verdade. Em geral, o quadro depressivo aponta para uma série de defesas que, de forma comum, pode ser entendida como auto-mentiras, mentiras que a própria pessoa contou para si, porque a verdade é dolorosa demais. Então, os mecanismos de defesa típicos da depressão, protegem o indivíduo, com as mentiras que não podem ser transformadas em verdades em função da insuportabilidade que essa verdade tem para o próprio indivíduo. Receio que o padre tenha desperdiçado um presente que recebeu na loja no sul do Brasil. Eu não sei qual foi a loja. A melhor oportunidade do mundo para nós nos espiritualizarmos, quando nós nos propomos a isso, de verdade, é quando sentimos raiva ou quando nos sentimos injustiçados. Esse é o melhor momento da nossa vida. É muito difícil, mas esse é o melhor momento. Quando eu me sinto injustiçado, quando eu estou com muita raiva, eis aí o presente que eu recebi da espiritualidade me perguntando: e agora? A tua fala bonita, o teu livro publicado, os teus seguidores, eles justificam a tua ação ou eles são seduzidos apenas por palavras pregadas no deserto e jogadas no ar sem nenhuma consequência para a pessoa que diz essas palavras? Todo tempo, todos nós estamos vivendo essa situação. Eu não me refiro aqui exclusivamente ao padre, talvez em especial ao padre porque fez um voto, mas é para todos nós, serve para mim, serve para todos nós, todo tempo, essa proposta da espiritualidade. Nenhum motivo racional justificou, por exemplo, torturar e crucificar um homem que quis nos entregar amor e bondade. Me refiro a Jesus. E como esse homem se comportou diante da injustiça? Ele se comportou de uma maneira extraordinária, que é a maneira como nós devemos nos comportar. Ele é um modelo de comportamento, porque sabe lidar com essas emoções poderosas que nos habitam. Ele não saiu gritando que era inocente e que não havia nenhuma razão para crucificá-lo, embora não houvesse. Ele diz, abre aspas para Jesus, a minha vida não é tirada, a minha vida não é tirada.
Vocês não vieram aqui me prender e me matar, e eu estou me escondendo porque eu estou com medo. Eu estou com medo, mas eu não me escondo, porque sou eu que dou a minha vida por vocês. O meu ato é voluntário. Ele entrega a vida dele voluntariamente. Então a minha vida não é tirada. Eu é que vos dou, fecha aspas, para o sábio Rabi. Ele não faz resistência ao mal. Ele não se opõe. Diante de Pilatos, por exemplo, ele não argumenta a seu favor. Ele faz silêncio. O procurador romano na Judéia não conseguiu encontrar em Jesus nada que pudesse justificar a sua condenação e morte. Não havia razão para crucificá-lo. Desesperado, o procurador romano tentou um artifício. Pediu à população que escolhesse entre Jesus e Barrabás. Quem a população escolhesse seria libertado. Pilatos ficou horrorizado com a decisão da massa. Sempre a massa, né? Sempre a massa. Sempre esse coletivo, né? Esse coletivo é perigosíssimo. Eles queriam a morte de Jesus e a libertação do perigoso Barrabás. Diante desse absurdo, decidiu lavar as mãos. Jesus aceitou a injusta sentença sem protestar. Ele está decidido a nos ensinar que devemos colocar o amor acima da razão, meu Deus do céu, oráculo do Senhor. O amor em si, acima da razão. R$5. R$5. E a lógica da razão, a loucura da razão, acima do amor ao próximo. O padre deveria se deixar ser roubado. Se ele considerou R$5 um roubo, ele deveria então se deixar ser roubado como exercício espiritual. E o desapego em relação à riqueza do mundo, que não coincide com a riqueza que o padre decidiu se devotar. Certa vez eu parei na Lapa e desci do meu carro e o cara chegou e disse assim, é R$10 para parar aqui. Já tem tempo isso, muito tempo. E eu puxei da carteira R$50 e disse, só tenho 50. Ele disse, não, eu vou trocar aqui, na esquina, 10 metros, bar cheio, gente. Rio de Janeiro, 5 minutos, 10 minutos. A real se apresentou para mim. Bom, ele fugiu com meus R$50, né? E eu fui até o bar, né? Corri para a rua, olhei, ele estava bem distante, correndo com os R$50. Eu fiquei muito raivoso, eu tive quase o ímpeto de correr atrás. Mas uma pergunta dentro de mim se levantou. O que você está perdendo, JR? O que você está perdendo realmente? Quanto custa R$50 para você, da tua alma? Tu não é o cara que gosta de falar sobre espiritualidade? E agora? E aí eu parei. Fiquei aquela noite pensando nisso entre um chopp e outro. Quanto R$50 verdadeiramente custavam para mim. E eu percebi claramente que não era o dinheiro, mas era o apego. Era ter me sentido enganado também, né? Ter sido otário, né? Ter sido bobo. Como é que eu não percebi que o cara ia me passar a perna, né? O sabidão foi enrolado. E eu agradeci a Deus por ter sido um bom perdedor. Não acho que eu sou exemplo de coisa alguma, realmente não acho. Estou contando só uma história que aconteceu comigo e que me desorganizou naquela noite, né? E como uma inspiração que chegou no momento em que eu estava pronto para correr atrás do cara, dizendo isso.
O que você perdeu? E o que você precisa perder? Eu acho que é a vida toda que a gente vai viver nessas coisas, né? Eu gosto do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele diz: se eu tiver que me orgulhar, então me orgulharei das minhas fraquezas. Quando o apóstolo Pedro se deparou com um soldado que tinha ordens para prender Jesus, tirou uma faca que carregava consigo e cortou a orelha do militar. Jesus o repreendeu. Viu na ação de Pedro a presença de Satã. Pedro tinha razão em atacar aquele que atacava o seu amigo injustamente. Mas para que se quer ter razão quando se tem amor? Para que se quer ter razão quando se tem amor? O padre Fábio é um homem que fez preciosos votos para estar à altura da difícil tarefa que serviu o Senhor através do irmão. E do irmão necessitado, principalmente. Se para o mundo sair ganhando e ter razão são objetos de aplausos, para um homem humilde que tem o seu coração perto de Deus, sair perdendo é sair ganhando. E não ter razão por amor ao outro é garantir sua proximidade amorosa com aquele que é o amor. Um texto sagrado diz que, sendo Jesus o próprio Deus, ele mesmo se despojou de sua divindade para ser humano. O texto diz ainda que, sendo encontrado na forma humana, humilhou a ele mesmo para ser servo e não Senhor. E olha que ele era Deus. É claro que vou rezar uma Ave Maria na minha fantasia. A própria intervenção do padre junto à empresa que efetuou a demissão poderia trazer de volta o funcionário para o trabalho. Mas parece que o padre nem ligou para o rapaz. O que me parece surpreendente. Eu não tenho certeza dessa informação. Peço perdão ao padre se por acaso eu estiver equivocado. Certa vez um homem decidiu carregar consigo a nossa maldade e as nossas culpas resultantes da nossa maldade. Ele não reclamou, mas recebeu com amor o nosso peso. Jamais usou a razão para nos julgar e apontar os nossos defeitos. Ao contrário, encheu-se de misericórdia e fez vista grossa para os nossos delitos. Que Deus abençoe o Padre Fábio de Mello, que Deus nos abençoe. Amém, amém, amém.